O Canvas ele funciona com sobreposição de camadas. Então você precisa entender que uma vez que ele está aqui presente em toda a parte do navegador, ok? Você precisa colocar uma camada, desenhar um objeto. O objeto que você vai desenhando vai ficando por cima do outro, ok? Então, se a gente imaginar que eu tenho, por exemplo, bolinha, tenho raquetes, tudo isso por cima dessa grama, logo eu preciso desenhar esse campo primeiro, beleza? E como que a gente pode desenhar? Como eu disse, dentro do Canvas existem objetos, beleza, que a gente pode desenhar. A gente chama isso de objetos primários, objetos nativos, como a própria bolinha, retângulo e tudo mais. Se a gente for fazer outros tipos de desenho mais elaborados, a gente precisa utilizar mistura de elementos nativos ou então o que a gente chama de caminho, de path. Por isso, até eu escolhi esse jogo ping-pong aqui porque a estrutura de desenho dele é muito simples. Com objetos básicos e nativos, a gente já consegue fazer toda a composição do game. Claro que se eu for desenhar, fazer, por exemplo, o jogo do Sonic 3D, vai ser bastante complexo de fazer isso, beleza? Então vamos lá, primeira coisa que você precisa entender. Vamos desenhar esse retângulo aqui, ok? Uh, a própria API do Canvas, ela permite desenhar um retângulo, ok? E como que esse retângulo é desenhado? O retângulo, ele sempre parte da posição, deixa eu até colocar aqui, ó, apresentar em slides, vou ligar o meu laser, ele sempre parte dessa posição. Então veja que, ao invés de eu ir para cima, quando eu coloco aqui, por exemplo, 00 e a minha altura é 10 contando daqui para cá. Beleza? Então isso que você precisa entender. Aqui também é da esquerda para a direita. Então é top down, esquerda, direita, beleza? E aqui fica a largura e a altura. Então existe uma função de desenho de retângulo em que eu defino o início, o ponto X, defino o ponto Y, que são esses dois pontos aqui, que é da onde o retângulo vai começar. E depois eu defino qual que é a largura nesse parâmetro aqui e depois a altura. Tudo isso aqui em pixels, ok? E é isso aqui que a gente vai desenhar. Então, vamos lá. O que eu vou desenhar agora aqui com você é desenhar o nosso campo, o campo de futebol, ou melhor, ali o gramado, ok? Aqui programado, primeiro você precisa definir a cor que você quer. Então funciona assim, que você define a cor e desenha, define a cor e desenha, e assim vai indo, beleza? Então a primeira coisa que eu vou fazer é pegar aqui o Canvas Context, ok? E colocar aqui, ó, Fill Style, beleza? O Fill Style define qual que vai ser o estilo que você vai utilizar aqui para desenhar o próximo objeto. No nosso caso, eu vou desenhar aqui, eu vou desenhar um retângulo que vai possuir essa cor aqui de gramado. É a 286047. Não esquece de colocar essa cerquilha aqui para que você possa dizer que é uma cor hexadecimal, ok? Agora, na sequência, a gente vai utilizar o comando fill rect, beleza? O fill rect é exatamente esse comando aqui, ó, que eu só resumir como retângulo, ok? Aqui eu vou querer o quê? Eu vou querer a posição 00, ou seja, imagina que isso daqui é a minha própria janela, tá? A minha janela aqui, essa janela, então eu vou pegar aqui o 00 da janela, ok? E aqui agora eu quero como largura toda a extensão do meu campo, ok? E qual que é a extensão do meu campo? Eu posso pegar a própria extensão da minha janela. E qual que vai ser a altura? A própria altura da janela também. Beleza? Então com isso eu desenho, ok? Então eu chamo um setup e agora eu preciso desenhar os meus elementos na tela. Beleza? Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. E aqui a gente só precisa corrigir um errinho, tá? Em vez de ser fill style desse jeito, é uma propriedade em que eu atribuo, beleza? Então olha só que interessante, eu tenho o meu campo totalmente desenhado, mas ainda a gente tem uma margem, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou definir um style, uma tag style aqui, e vou definir alguns procedimentos de reset para zerar todos os margens, todos os pages e assim sucessivamente, tá? Vou colocar aqui margem 0, ponto e vírgula, page 0, isso para qualquer elemento, e aqui a gente vai colocar overflow hidden, ok? Então eu vou vir aqui, então você percebe que com isso ele desenhou todo o meu campo. Então olha só que interessante, só revisando aqui. Peguei aqui meu elemento, peguei aqui meu contexto com setup, defini as propriedades
de altura, de largura, e aqui na função de desenho, o que eu fiz? Eu defini qual que é a minha cor e qual que é o meu retângulo, beleza? O que eu quero desenhar na sequência? O que eu quero desenhar, como é o gramado, eu vou pegar do 0, 0, que é aqui na pontinha, e depois eu vou pegar qual que vai ser o final. Aqui a própria largura da tela e qual que vai ser a altura, própria altura da tela. Então o 0, 0 inicia aqui e o próximo ponto ele acaba aqui, o próximo par de ponto, né, que é a largura e a altura, como eu defini aqui anteriormente, beleza? Então desse jeito aqui você acabou de desenhar o campo, ele precisa sair assim, ok? O meu não está saindo. O que eu faço? Primeira coisa, revisa o seu código, vê se você não está cometendo alguns erros como eu cometi aqui, tá? De colocar, por exemplo, desse jeito, ou então tá esquecendo algum igual, ou algum aspa, ou alguma coisinha, algum detalhe. Lembrando que esse código também está anexo aqui. Baixa o anexo, compara com o seu código, caso esteja dando algum problema, ok? Se mesmo assim você quiser investigar, você clica com o botão direito, clica em inspecionar e você vai na aba console, que se tiver algum erro ele vai estar aparecendo aqui de vermelho para você, beleza? Eu vou repetir aqui o meu erro, vou colocar aqui novamente, por exemplo, olha só, o parênteses você vai ver que ele colocou aqui, ó, Canvas Context Fill Styles Not a Function, beleza? Então eu sei que eu errei desse jeito, volto, ele tem que ficar com o console limpinho para você trabalhar, beleza? Então, basicamente é esse processo. De novo, dúvidas, baixa o código, reveja a aula, que deve ser algum ponto e vírgula, algum detalhezinho bobo aí para você seguir agora com calma para a próxima aula.